Olá, meu nome é Pedro Augusto e eu vim aqui apresentar esse projeto de arquitetura para a empresa Natureza Analytics. Começando aqui, a gente tem um desafio atual. Estamos numa arquitetura monolítica que tem 10 terabytes de dados sendo consumidos diariamente, com por 50 mil sensores que estão gerando eles, né? E o que está acontecendo é perda de dados, não temos alerta em tempo real exatamente por causa da latência. É, e isso impede várias coisas, né, que inclusive é um dos principais focos e uma das principais necessidades são esses alertas em tempo real. Nós temos um crescimento bloqueado, né, porque por ser monolítico, a gente tem uma falta de escalabilidade ali, e a inovação é comprometida, porque basicamente todos os recursos são consumidos em manutenção. Temos pouco recurso destinado à inovação. Quais são os impactos do negócio? É exatamente aquilo que foi dito. Temos as perda de dados, latência em alertas, crescimento sufocado, foco desviado. Então, a empresa hoje em dia não está conseguindo usufruir dos dados e não está conseguindo gerar valor. E aqui nós temos já a nova visão. Então, foi pensado para ser uma visão baseada em microserviços e principalmente uma arquitetura orientada a eventos. A gente tem aqui, em primeiro lugar, uma camada de mensageria. Então, temos os sensores que vão enviar mensagens para o Kafka, que vai ser a espinha dorsal, vai receber todos os dados e vai eh, disponibilizar eles para o processamento, né? E aí tem exatamente essa parte do processamento que vai ser dualizado, ou seja, nós temos a parte Flink, que vai ser usado para streams, né? Então a gente vai ter ali um dado em tempo real, vai ser consumido, já vai ser processado, e o Spark, que vai ser usado na necessidade de registros diários. Então aquele dado ali que às vezes não precisa ser processado agora, ele vai ser processado pelo Spark em batch. Então a gente já tem uma performance melhor ali, não precisa de um processamento imediato. E na questão do armazenamento, nós temos o mesmo caso. O Flink vai mandar dados para o Cassandra, a parte Cassandra, que é um banco de dados no SQL da Apache que tem um processamento uma intensa escrita, né? Então ele tem capacidade de segurar esse processamento do Flink. E já o Spark vai enviar esses dados para um data lake. Então são dados mais robustos, mais pesados e que precisam ficar, são duráveis. Portanto, vão para um data lake. E aqui nós temos essa camada de apresentação que é basicamente de onde o usuário vai consumir, né? Então vão ser APIs que vão consumir esses dados e vão entregar para o usuário. O usuário vai bater nessa API e vai conseguir pegar esse dado. E esse usuário normalmente seria um front-end, né? Dependendo de qual seja o foco da empresa, de como vai ser disponibilizado essa informação. Aqui vamos começar a especificar, né, cada uma das escolhas. O Kafka, principalmente pelo alto rendimento e a escalabilidade dele, ele suporta muitos dados e nós temos aí a durabilidade e retenção. Então ele consegue reter as mensagens por mais tempo e aí a gente já consegue uma durabilidade maior. Ele tem alguns processos, né, algumas ferramentas contra falhas. E aqui a gente tem essa comparação bem básica com o RabbitMQ, que é basicamente o RabbitMQ remove as mensagens após o consumo. O Kafka ele vai garantir que a informação está disponível. E aqui a questão da pipeline duplo. Então a gente tem o Flink e o Spark aqui. O Flink é o caminho quente. Então a gente tem alerta de baixa latência e o uso lá, né, para alertas imediatos que vão ser consumidos na hora e processados na hora. E o Apache Spark, que é para aquelas análises históricas, aquela questão de registro diário, né, de processamento em batch. E aqui, essa comparação também, novamente, o Spark Streaming, como ele usa microlotes, ele tem uma latência que não é aceitável para esses alertas, porque se a poluição aumentar do nada, ou o consumo de energia elétrica, não sei, né, a gente precisa ter um alerta imediato, e talvez com microlote essa latência cause prejuízos. E aqui a escolha do Cassandra, está explicado aí, Redoubt ele é otimizado para
escrita intensa, então tem alta transferência, alta taxa de transferência e baixa latência de escrita, que é essencial para esse tanto de sensor, né? São 50.000. Então, ele supera o MongoDB em carga de trabalho, e então por isso ele foi escolhido. Temos aqui a questão da resiliência e confiabilidade. Então, a gente tem um checkpoint do Flink, que periodicamente salva o snapshot do estado de processamento durável. Um produtor transacional Kafka, que os dados são visíveis apenas após o checkpoint e são escritos dentro de uma transação. E a recuperação de falha, né? A gente tem aqui que o Flink vai reiniciar no último checkpoint bem sucedido. E a transação do Kafka é abortada caso haja algum problema. As notificações dos sensores, como é que a gente vai garantir que eles estão funcionando? Basicamente, os sensores vão enviar de 5 em 5 minutos, ou de 60, na verdade, de 60 a 60 segundos, né? É um heartbeat, que é basicamente falar assim, eu tô vivo. E aí, o Flink ele vai ter um job para ficar monitorando isso. E caso ele não receba, ele sabe, ó, tem alguma coisa de errado ali, vamos investigar, vamos ver o que pode ser. E talvez até implementar algum sistema ali, dependendo de identificar qual o problema e já ter uma solução. Confiabilidade e resiliência. Garantia da ordem dos eventos. Como que a gente pode garantir? O Kafka ele tem uma estratégia de particionamento. Então a gente pode ter o ID do sensor como um identificador de partição. E aí, todas as mensagens que tiverem a mesma chave já vão ser enviadas por a mesma partição. E, como o Kafka já mantém essa ordem estrita de mensagens da mesma partição, a gente garante que os eventos vão ser processados na ordem. Design for Failure. A gente tem que garantir que, que falhas são eventos normais. E a gente precisa construir as dependências garantindo que elas sejam resilientes e já sabendo que elas podem falhar. Então a gente tem aqui os contratos de API têm que ser bem definidos, usar a especificação do Swagger, OpenAPI, para definir rigorosamente como os serviços se comunicam, reduzindo esses erros de integração, e os padrões de resiliência do código. Então a gente tem tentativas, circuit breakers, fallbacks, e eu até adiciono uma parte que eu acho importante, que é implementar um dead letter kill no Kafka. Talvez para depois colocar um exponential backoff ou algo assim, ou até um timeout da mensagem para garantir que ela vai ser processada no próximo dia. Então é interessante pensar nisso para uma melhoria futura. E a questão do bot das redes sociais, eu coloquei aqui mais ou menos um passo a passo de como deve ser essa integração, já que é uma melhoria futura. A gente tem primeiro a criação, que vai ser um novo microserviço separadamente, né? A coleta dos dados, que vai ser por comunicação com as APIs das redes sociais. Então a gente vai ter pesquisa de palavra-chave. A publicação, então a gente vai ter um tópico do Kafka dedicado para isso. E o consumo é qualquer um dos serviços de análise e processamento, né, o Spark e o Flink que a gente tem, eles vão consumir independentemente. O Kafka não precisa diferenciar para qual serviço ele vai enviar. Eles só vão consumir como um só. E o diagrama aqui que foi feito, basicamente nós temos a inteligência artificial ali consumindo. Coloquei o Instagram e o Twitter, mas as demais também estão inclusas. E os sensores, né? Todos eles vão jogar os dados para o Kafka. O Flink e o Spark consomem os dados. O Flink manda para o Cassandra e o Spark para o Data Lake. Um processamento em tempo real, outro processamento em batch diário, pode ser um pouco mais lento. E aqui nós temos a apresentação da arquitetura. Essas escolhas elas foram bem difíceis de fazer, considerando as grandes opções que nós temos aí no mercado, mas são as mais usadas, né, atualmente. Foi um prazer, muito obrigado.